Estamos estudando na revista dos adultos a lição 9, uma família nada perfeita. O tema do trimestre é relacionamento em família, superando desafios e problemas com o exemplo da palavra de Deus, revista comentada pelo pastor Elenay Cabral. Então, na lição passada falamos sobre a questão da paternidade, da importância da paternidade, e vimos ali exemplos de pai que foi omisso ali com seus filhos, que não teve autoridade, não teve e não ensinou, não instruiu, não corrigiu os filhos. Hoje vamos falar também de uma família e vamos ver que Davi também se enquadra nesse tema da lição passada. Vamos falar dos filhos de Davi. Vamos falar também da situação que Davi passa a partir do momento que ele peca, Embora Deus tenha perdoado, ele teria que arcar com a consequência dos seus atos, do adultério e do homicídio. Então havia um castigo que viria sobre ele e realmente aconteceu cabalmente. A palavra de Deus se cumpriu e a sua família foi realmente disfuncional. E ele, mais uma vez a gente vai ver aqui durante a lição, que ele também agiu de forma irresponsável, ausente, sem corrigir seus filhos. Embora ele estava ali sofrendo consequências do que havia feito, mas também ele se isentou muitas das vezes de corrigir, exortar seus filhos, ensinar eles a andar por um caminho reto. Então, ele também tem essa culpa na criação dos filhos. O texto diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Verdade prática, tudo que os membros da família plantarem colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. Então a própria natureza já deixa claro que essa lei é infalível. Plantou, colhe. Se você plantar semente, você vai colher determinada cultura, determinada planta. E planta uma semente ou duas e colhe centenas e milhares. Então, como é perigoso plantar algo ruim, alguém agir de forma irresponsável, achando que só ele que vai pagar, e muitas das vezes ele vai gerar uma consequência que vai refletir, vai respingar em toda a sua família. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Samuel 3, 2 a 5, 5, 13 a 15 e o capítulo 12, versículo 10 a 13, parte A. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, foi o seu primogênito Amnon de Ainoã a Jezreelita, e seu segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, a Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Tamai, rei de Gessur, e o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abital, e o sexto Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Em Samuel 5, 13, tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, e Natã e Salomão, e Ibá, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, Eliada e Elifelé. 2 Samuel 12, versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que lhe seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Aleluia, Glórias a Deus. A gente vê que a sentença ali, o mal que viria sobre ele, de sua própria casa, seria terrível. Então, foi uma consequência que ele teria que pagar. Mas a gente vai ver que mesmo, debaixo, desse juízo, desse castigo de Deus, Davi também ainda poderia ser um pai presente, um pai mais atuante. Mas ele se esquivou da sua função, como diz no título da nossa lição, uma família nada perfeita. Então realmente isso não foi só consequência do castigo, mas também das atitudes, da falta de responsabilidade de Davi como um pai. Os objetivos da nossa lição são apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão de sua família, descrever pessoas chaves que apontam a disfuncionalidade da família de Davi
e refletir a respeito do problema moral na família. A introdução. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nessa lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados da família Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Embora o mal suscitaria da casa de Davi, cabia a ele ser um pai mais atuante. Então, ele foi bem sucedido em diversas áreas, foi homem de guerra, venceu inúmeras guerras, conquistou, tinha o Espírito Santo na vida dele, desde quando ele foi ungido como rei, desde moço, ali sendo ungido por Samuel, esperou o tempo, um processo para até Saul ser morto, então ele assume ali o reino, ele não se antecipou, tudo isso, ele foi bem sucedido em sua carreira militar, carreira como rei, mas familiar ele foi um fracasso. Então, na sua casa, ele deixou a desejar. Primeiro tópico, o rei Davi e sua grande família. Primeiro subtópico, Davi, ungido por Deus. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. 1 Samuel 16:1. Então a gente conhece a história que Deus rejeita Saul depois dele a atitude de não obedecer a ordem de Deus, que Samuel havia transmitido a ele. Quando Samuel vem confrontá-lo, vê ali que ele tinha guardado o gado, tinha preservado o rei com vida, feito completamente diferente do que Deus tinha mandado, que era para exterminar todos os habitantes ali daquela cidade, dos amalequitas. Saul faz do seu jeito, então Deus o rejeita, ali foi a gota d'água, para Deus. Então Deus disse para Samuel para ele não ter dó, até quando terá dó de Saul. Deus já havia rejeitado e agora manda Samuel ungiu um rei que era segundo seu coração. Então, de forma alguma, podemos descaracterizar todas as qualidades de Davi. Então, ele realmente foi um homem segundo o coração de Deus. A gente vê que ele era um adorador, adorava estar na presença de Deus. Quando ele traz a arca e se alegra muito com a presença de Deus agora na cidade, representada ali pela Arca da Aliança. Ele escreveu quase a metade dos salmos, então ele tinha preocupação da adoração, confeccionou um instrumento, organizou todo ali a parte litúrgica em relação ao louvor, à adoração, aos turnos ali de sacerdotes, de levitas. Então ele sempre estava querendo fazer o melhor para Deus. E quando foi enfrentar o gigante, a queixa dele era que o gigante estava afrontando o Deus de Israel. Glórias a Deus. Então ele sempre amava a Deus de forma tremenda, de forma sincera. Nunca idolatrou como a maioria dos reis, tanto de Judá como de Israel, se curvaram para outros deuses. Davi nunca fez isso. Esse foi o substituto de Saul, então era um homem segundo o coração de Deus. O problema é que desandou quando realmente ele cede ao pecado, aquele desejo desenfreado. Não se conteve e acabou um abismo puxando o outro. Além de adulterar, cometeu homicídio. Então assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado um novo rei ungido de Deus, Davi. Nesse momento a Bíblia diz que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16:13. Segundo o subtópico, Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, reunificar a nação. E ao longo dos capítulos de 2 Samuel constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo que o Senhor era com ele para realizar. Então ele começa reinando lá em Hebrom e depois que Saul morre, seu filho começa a reinar na outra metade do reino e os servos matam Esbozete, o filho de Saul que estava reinando naquela parte do reino. E então as tribos agora vão até Davi e o coroa rei de toda Israel. Então ele unificou o reino e vai agora para Jerusalém, vai reinar em Jerusalém. Então reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Terceiro subtópico, a grande família de Davi. Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Então isso era algo que ele
fez por conta própria, né? Como sempre, os reis imitando, né, a cultura do mundo, pois os outros reis tinham, né, esse status de ter concubinas, que era como se fosse um casamento mais barato, né, que não dava dote, não dava direito à sua esposa e era uma possibilidade dele ter uma família numerosa. Então, esses costumes dos reis não eram ditados por Deus, pelo contrário, Deus havia deixado determinação para que o rei não fizesse assim. A gente pode ler isso lá em Deuteronômio 17, 14 a 18, que diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim, porás certamente sobre ti como um rei aquele que escolheu o Senhor, teu Deus, dentre teus irmãos para rei sobre ti, e não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. Porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicarei mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata e nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado dessa lei num livro do que está diante dos sacerdotes levitas. Então Deus deixou, né, algumas prescrições para um rei que porventura ia haver no futuro, né? Então na lei já tinha essas prescrições e não era para se multiplicar mulheres, inclusive ia fazer pecado. Até mesmo essa parte que descer e voltar ao Egito, parece até que Deus já estava alertando ao que Salomão ia fazer depois na frente, né? Ele que teve muito mais mulheres que Davi e acabou também indo para o Egito e se aparentando lá com o faraó, coisas que Deus havia dito que não era para fazer. Então Davi também entrou por essa porta de ter muitas mulheres e concubinas, não igual Salomão, né? Mas mesmo assim lhe fez e provocou prejuízo. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos, né? Alguns dizem 21 filhos e uma filha. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais, com muitas guerras, e esqueceu-se que tinha família espalhada em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Então Davi priorizou, de um lado, foi bem sucedido nessa parte de guerra e conquista, mas essa família que ele, né, quis ter tão numerosa, ele formou tão numerosa, filhos dessas mulheres e concubinas, ele deixou, né, à mercê, né, deixou sem o devido cuidado. E o pior, né, não só negligenciou, né, o cuidado desses filhos ou uma educação, como também nas situações graves, né, que aconteceram com seus filhos, ele também foi omisso, foi negligente, não corrigiu e acabou deixando solto e, né, por exemplo, no caso de Amnon, que a gente vai ver daqui a pouco, ele não agiu, acabou Absalão agindo e matando o seu próprio irmão. Segundo tópico, filhos e parentes da casa de Davi. Primeiro subtópico, Tamar. Era filha de Maaca, esta era filha do rei Talmai, de Gesur, e mãe de Absalão, e este, portanto, irmão de Tamar. 1 Crônicas 3:2. Uma mulher bonita e virgem, sua beleza atraiu Amnon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoã, né? Então era meio-irmão porque era filho só de Davi, de pai, né? As mães eram diferentes. Uma era Ainoã e a outra mãe era Maaca. Então, um irmão se atraiu para sua irmã. Então foi o primeiro mal que veio sobre a casa de Davi, né? Da mesma maneira que ele teve aquele instinto incontrolável, né, de ter Batseba, né? Agora seu filho, né, tem esse sentimento também pela própria irmã. E acaba agindo também de forma desesperada, né? Aquele instinto realmente ele não controlou. Segundo subtópico, Absalão. Então Absalão era irmão de Tamar, filho de Maaca. Terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz, mas ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Amnon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra seu pai, o rei Davi. Então, Absalão, que o nome dele tinha alguma referência à paz, né, mas suas atitudes, pelo contrário, só foi de assassinar, de usurpar ali o trono do seu pai, né, de se deitar com as concubinas de seu pai. Então, só agiu realmente de forma a guerrear, como veremos aqui. E o terceiro subtópico, Amnon,
quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, né, ainda estava reinando só em Judá, ali em Hebrom, mas já era escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Aminon. 1 Samuel 3:2. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que se apaixonou doentemente por sua meia-irmã, Tamar. Aminon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela, e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e ao mesmo tempo desconhecida por Tamar, segundo Samuel 13:2. Então esse Aminon tem esse desejo incontrolável pela sua própria irmã, ficou até doente, não comia nem bebia. Então semelhante também, a gente vê que o mal ia suscitar na própria casa de Davi, e isso foi terrível. Então plantou vento, vai colher tempestade. Aí entra agora em cena, o Jonadab, esse conselheiro do mal. Jonadab era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era um homem sagaz de maus pensamentos em seu coração, segundo Samuel 13:3. O mal sempre atrai o mal, por isso esse homem induziu Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Jonadab é tipo do amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Então esse aqui acaba aconselhando Aminon a estrupar sua irmã, e ainda arquiteta o plano. Ele vai mentir para Davi, dizendo que queria que a irmã viesse ajudá-lo ali em sua enfermidade e cozinhar para ele. Então ele arquiteta, trama, e aconselha Aminon a fazer assim. E Aminon recebe o conselho. Então, esse amigo é aquele que influencia para o mal. Então muitos, às vezes, em uma situação que precisa de um conselho sã, de um conselho que realmente dissolva o pecado, que desvie do mal, esse é aquele que aconselha para fazer mal mesmo, para destruir. E ele acabou destruindo a vida daquela moça e, consequentemente, também provocou a sentença de morte de Aminon, pois mais à frente Absalão vai se vingar, demorou 2 anos para ele se vingar, mas ele acabou contratando ali assassinos para matar o seu próprio irmão. Então, a gente vê situações terríveis aqui na casa de Davi. A gente vê o incesto, Aminon desejando a própria irmã e consumando esse desejo. Vemos esse primo aqui que usado pelo diabo, e de Belial aqui para um pensamento sempre maus, como diz aqui na lição, homem sagaz de maus pensamentos em seu coração. E vemos Absalão, que vai se vingar dessa situação e matar seu irmão primogênito, já abrindo caminho também para ele ser agora o sucessor do rei. Embora Davi ainda não estava pensando em passar o cajado, mas Absalão vai tramar isso também. A Bíblia fala que existe um outro irmão aqui entre eles, que é Quileade. Então esse era o segundo, conforme o versículo 3. Mas a Bíblia não dá mais relato sobre ele. Então não se sabe se ele morreu antes desse acontecimento, mas de Aminon, o sucessor natural seria Absalão. E depois também o sucessor natural seria Adonias. Mas Deus não quis assim. Deus orientou Davi a colocar Salomão para ser o seu sucessor. Então a gente vê, mais uma vez, citando incesto, trama, mentira, mais ou menos o que aconteceu relacionado ao pecado de Davi. Também ele tramou, ele mentiu, consumou o ato, depois a gente vai ver então vingança, assassinato, e até esse que seria o terceiro ou o quarto na linha sucessória, que é Adonias, mais à frente também vai tentar tomar o trono de Salomão e vai acabar sendo morto por Salomão. O terceiro tópico diz o seguinte: problema moral na família de Davi. As consequências de sua falta de domínio próprio. Então, esse pecado dele realmente respingou nos filhos. Os filhos também talvez não tiveram muito exemplo do pai, pois tudo aquilo era notório, embora Davi achava que estava escondendo até de Deus, mas ele é confrontado, cai em si, pede perdão a Deus, mas todos já sabiam dos seus pecados e provavelmente isso até tirou a sua autoridade em casa. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. 2 Samuel 11, de 1 a 13.
Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natan disse ao rei: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e a darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Segundo Samuel 12:11. Assim não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. Segundo Samuel 16:21-22. Então, daqui a pouco a gente vai ver que Absalão, esse que vai se vingar de Aminon e matá-lo, depois ele foge, pois Davi aceita trazê-lo de volta, só que Davi não fala mais com ele, não queria falar com ele. Só que Davi não fez nada com Aminon, que tinha estrupado a sua irmã. Absalão tomou as rédeas e se vingou. E agora também Davi vai tratar de forma errada com Absalão. Nem vai castigar direito, nem vai perdoar direito. Então fica no meio termo, acaba deixando o filho ali a cada dia, que ele já tinha um coração perverso, querendo tomar o reinado. A cada dia ele vai maquinando e vai tramando uma revolta contra seu pai e acaba deitando com as concubinas de forma pública. Pois Deus tinha dito: Davi, você fez isso no oculto, mas vai acontecer isso com você de forma pública. Isso vai acontecer quando Absalão usurpa ali o trono. Mas vamos para o segundo tópico: incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. Segundo Samuel 13:1. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar o seu meio-irmão, Aminon, como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade, sutileza, de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno, tudo muito doentio e pecaminoso. Segundo Samuel 13, 11, 12, 14 e 15. Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando-a, Aminon a desprezou completamente. E o rei Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon. Então, ele como que passou a mão na cabeça de Aminon, seria seu sucessor natural. Talvez por isso não castigou de forma severa como deveria ser, Não quis agir com severidade, e acabou abrindo brecha, para a ira do seu irmão Absalão. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Aminon. E mais tarde ele cavou sua morte precoce, segundo Samuel 18:14, após desencadear uma rebelião contra o próprio pai, a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou amargamente a morte de seu filho Absalão. Então ele está sofrendo ali perda dos seus filhos, e também isso, além de ser castigo, era culpa dele por ser também um pai tão displicente. Terceiro subtópico: vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral da família de Davi ensina todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. Então, vigilância, tem que estar atento, tem que estar próximo, sabendo o que acontece com os filhos, e dar o exemplo na correção e nos atos, na prática. Davi não tinha moral em casa por causa da sua prática pecaminosa. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas de nossa família. Felizmente não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares. Então, infelizmente hoje existe muito Jonadabs, na internet, dando conselhos maus, influenciando nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia. E um conselho que vai acabar com a morte, São caminhos de morte. Esses conselhos, essas influências, esses influências digitais que estão lá na internet ensinando coisa errada para os nossos filhos. Então, como diz aqui na lição, tem que ter a ver a proximidade, a vigilância e o exemplo. Sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa, Então, que Deus possa estar presente em toda a nossa maneira de viver, para que nossos filhos também possam ter sede de Deus, desejar servir esse Deus, desejar ser santo, como seus pais são santos, têm andado em santidade na presença de Deus. Que possamos dar um modelo nesse aspecto também, mas não ser displicente, não ser ausente e corrigir no tempo certo.
Lembramos do versículo na lição passada de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11, visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens estão inteiramente dispostos para praticar o mal. Então a correção também tem que vir em tempo oportuno. Glórias a Deus. E a conclusão, vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problema de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade, Dias maus, dias trabalhosos, mas que Deus guarde a nossa família, em nome de Jesus. Próxima lição, quando os pais sepultam os seus filhos, Até nesse tema Davi também estava enquadrado, Sepultou Aminon, sepultou Absalão, Que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Vamos orar agradecendo a Deus por toda a sua palavra, todo o seu conselho e seu alerta, para que nós não venhamos a errar como esses homens de Deus, Que a Bíblia não omitiu os erros, mas os declara para que a gente possa ver o perigo, ver o mal e nos desviar, aleluia, dessas consequências. Amém? Santo Deus, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Pai. Ela é viva e eficaz, Senhor. Fala conosco de forma maravilhosa, vai, Senhor, despertando cada pai, cada mãe, os filhos também, Pai, para que não fiquem dando ouvido a nenhum Jonadab, Pai. Deus Santo, nos livra, Pai, do caminho do mal e nos ajuda, Pai, que nossa família possa ser ajustada, ser funcional e não ser disfuncional como a de Davi. Tenha misericórdia de nós, livra-nos também, Pai, de errar, de falhar, de pecarmos, Pai, e trazer consequências, Pai, nefastas para a nossa casa. Em nome de Jesus, abençoa a nossa família, guarda-nos, Senhor, cerca-nos com muralhas de fogo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.